Olá, tudo bom? Hoje nós vamos voltar mais uma vez a falar sobre estado da arte. Qual é a diferença do estado da arte? Revisão sistemática, revisão de literatura, como que revisão bibliométrica? Por que que eu preciso do estado da arte? Por que que ele passou a ser requisitado? Bom, eu vou fazer esse vídeo em cima da pergunta do Regis Cardoso. Ele colocou o seguinte: professora, ainda para mim não está claro o que é o estado da arte. Qual é o seu fundamento? Por que não simplesmente montar minha dissertação de mestrado com base apenas no referencial teórico? Outra dúvida: por que o termo estado da arte? Bom, para a gente entender essas perguntas, esses questionamentos do Regis, a gente tem que pensar um pouquinho, usar nossa capacidade de imaginação para compreender um pouquinho o sentido histórico. Eu vou fazer isso compartilhando da minha vida, até para você entender da onde saiu e da onde se encontra. Quando a pesquisa, principalmente a pesquisa de pós-graduação no Brasil, mestrado e doutorado, ela era muito pouca, eram poucas as instituições que tinham. Nossa acessibilidade a livros e às obras era bastante limitado, então automaticamente nós conhecíamos. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, e eu sempre falo, eu era de berço muito pobre e eu, de uma situação muito vulnerável, então eu não tinha nem dinheiro para tirar xerox. Então eu tinha que ir nas bibliotecas, pegar as obras que estavam na biblioteca, escrever à mão e traduzir, né, na hora de passar essa obra para escrever alguma coisa, um artigo, um resumo, era na máquina de escrever. Então era muito, a realidade era outra realidade, isso um pouco antes da década de 90. Da década de 2000, lá por 95, 96, eu, graças a Deus, Deus me possibilitou a chance de ter aulas com pessoas de renomes maravilhosos. Eu lembro que numa conversa que eu tive com Milton Santos, com o professor Milton Santos, geógrafo, uma das experiências mais fantásticas da minha vida, ele conhecia todas as linhas de geografia que estavam acontecendo no Brasil. Então ele falava, lá na Universidade de Salvador tem isso, na Universidade do fulano tem isso. E o tempo foi passando e em 2000 e no começo do ano 2000, acho que já umas 2005, 2008, eu tive aula com o professor João Batista Borges Pereira, também das antigas, antropólogo. E ele sabia também todas as pesquisas. Não, mas quem investiga é o sertanejo, é o fulano lá da Universidade do fulano. Então, eram autores que eram os basilares de conhecimento geral. Veja, isso tudo é meio recente, porque a pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil começou a se emancipar com as comitivas que vinham da Europa e até dos Estados Unidos depois da década de 60. Então, 60, 70, 80, a gente ainda estava se emancipando. Então, conhecer, para um professor saber, para um pesquisador saber se o cara é pesquisador, era muito mais fácil pela quantidade de volume, pela coisas que nós tínhamos. Então, por exemplo, se eu hoje vou falar com um professor que é mais das antigas, ele vai saber todos os autores que eram das antigas. A pessoa escrevia um livro, todo mundo da classe sabia. É bom falar, o Cortella fala muito isso, né? O Cortella e o Pondella na PUC, que é onde eu estou hoje, um faz um livro, o outro lê o livro para criticar. Então, e eles nem são tão velhos assim, mas era uma praxe da academia. Então, os acadêmicos intelectuais, eles reverberavam os mesmos assuntos, as mesmas linhas, os mesmos conhecimentos e iam contrapondo um ao outro. Só que, Regis, o que aconteceu? Aconteceu um boom depois dos anos 2000, especificamente depois de 2005, se perdeu esse reconhecimento.
O mundo inteiro começou a compartilhar informação, se compartilhar pesquisa, compartilhar artigos científicos, uma informação exacerbada da onde vem muitos vieses ideológicos, umas coisas com maiores qualidade, outras coisas menos. Aqueles autores que eram basilares se perderam, então aqueles congressos que você conseguia reunir classes, hoje você não consegue mais. Só no Brasil, hoje, a gente está falando de mais de 7.000 programas de pós-graduação. Desses 7.000 programas, nós estamos falando de milhares de estudantes de mestrado e doutorado. Além disso, nossa internacionalização com a academia internacional de todas as formas. Por exemplo, o meu orientador hoje, ele foi orientando do Deleuze, foi aluno de Foucault e fez Sorbonne. Então, assim, nossa, fazer Sorbonne, Paris, estar naquele mundo lá, era o máximo da intelectualidade. Hoje já não. Hoje já, se não forem alguns catedráticos que ficam ainda revigorando essas teses, a gente não tem esse controle mais. E aí, mediante tanta informação, e aqui cabe falar que a gente publica mais ou menos um artigo científico a cada 10 segundos no mundo, ou seja, enquanto a gente está falando aqui, esse vídeo do que eu estou falando até chegar em você, milhares de artigos já foram publicados, fica inconcebível saber da onde você tira a sua fonte. E aí que está. Um dos critérios para você estabelecer uma comunicação científica é de que você procure seus materiais, de que sua fonte de pensamento seja uma fonte científica, seja uma fonte adequada. A mesma coisa, você não vai ficar replicando você não vai fazer a mesma entrevista. A sua entrevista, a sua pesquisa, como caráter científico, ela tem que ser inédito. Agora, como encontrar um ineditismo mediante tantas informações? Então, diferentemente do antigamente. Então, a gente está assim numa sociedade diferenciada com zilhões de informações, aonde a gente tem que ter os cuidados científicos. Aonde entra o estado da arte? O estado da arte nada mais é do que a compreensão de onde você tirou essa base. Por isso, a sua busca vai ser sistematizada. Por isso, você vai chegar numa base de dados e falar assim, olha, eu fiz uma busca nesta base de dados, com estas palavras, e por esse meu cuidado científico de fazer essa busca nessas palavras-chave, eu consegui esses estudos. Então, você vai estar mostrando da onde você tirou essa informação e vai estar se protegendo até mesmo de algumas acusações que você vê, mas você não achou o estudo do fulano. Por que que você não citou o estudo do ciclano? Simplesmente porque você não achou. Hoje em dia não tem mais como a gente achar todos os artigos de uma determinada área. Você vai saber hoje em dia quem que escreve com depressão. Existem zilhares de pesquisadores que escrevem depressão. Eu quero escrever o lúdico. Zilhares. Eu quero escrever sobre metodologia científica. Quem eu vou usar de metodologia científica? Eu já escrevi 3 livros de metodologia científica. Tem o Trevinhos que escreveu, a Lucrécia que escreveu. Gente, tem um monte de gente. Gil, Malhota, Creswell, Bardan. Então, todos esses autores, e fora os artigos científicos que você encontra de metodologia científica. Então, o estado da arte é justamente essa concepção de você dizer assim, olha, encontrei nesse lugar, com essas palavras-chave, porque ainda tem a questão da tecnologia. Amanhã o cara pode ir lá pesquisar com as mesmas palavras-chave e não vem esses materiais, vem outros materiais. O looping de sistema, ele é feito uma vez por dia. Então, o que você pesquisou hoje, amanhã pode não estar mais lá. E aí você vai dizer, olha, nessa base de dados, por exemplo, na CAPES, na base de dados da CAPES, com essas palavras-chave, apareceram essas e essas dissertações. Aí, dessas dissertações que apareceram, eu escolhi essa e aquela citação. E aí você vai dizer o porquê que você escolheu. Isso faz com que você tenha o cuidado sistematizado na pesquisa.
Por que você não pode sair fazendo somente a referência? Porque a referência hoje existem de vários locais. Porque é importante você dizer como rigor científico, como o seu trabalho foi construído. E os autores não são mais os autores que eram conhecidos antigamente. Hoje são zilhares de autores com ideologias diferentes, uns melhores, uns piores, uns ainda que são bases e reconhecidos, outros que ninguém sabe mais. E é muito claro, eu que estou nessa idade de transição, que venho de uma academia que tive aula com a velha guarda e agora também tenho contato com a gurizada, eu vejo que eles não têm a mínima noção. Na minha época, lá atrás, falava, nossa, o fulano publicou alguma coisa, todo mundo já sabia, já entendia. Hoje em dia, a pessoa fala, não, mas quem que é esse fulano aí? Imagina, eu vou dar um exemplo para quem estuda comunicação, jornalismo e qualquer matéria que trabalhe com semiótica. Você falava no nome da Lúcia Santaella, todo mundo conhecia, todo mundo que estava estudando naquela época. Agora você fala assim da Lúcia Santaella, essa gurizada fala, quem? Onde? Por quê? Porque é muita informação. Então, o estado da arte nada mais é do que isso, de você conseguir trazer a possibilidade, a sistematização de como você fez a sua pesquisa para a construção do seu conhecimento. Do que você está escrevendo na revisão, seja sistemática, seja bibliométrica, seja de literatura, qual é a base de pesquisa que você ocasionou, que você buscou, que ocasionou o seu escrito final. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.